Olá, boa noite. Meu nome é Ana Carla Maris e eu sou professora de Arquivologia da Unirio. Estou muito feliz com o convite da Clarissa para estar aqui hoje e, ao mesmo tempo, triste de não ter dado certo, de não ter podido estar com vocês hoje de forma síncrona, como era combinado. Então, por isso, eu resolvi gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre o assunto que eu falaria se eu estivesse com vocês aqui de forma síncrona. Então, eu espero que vocês gostem e que a gente consiga cumprir aqui a nossa função de falar um pouquinho sobre classificação de fotografias em arquivos. A gente sabe que existe uma tendência histórica, né, durante muito tempo, das fotografias terem sido tratadas em bibliotecas, terem sido tratadas por bibliotecas e como coleção. Na maior parte das vezes eram realmente coleções, mas em muitos casos não eram, e mesmo assim foram tratadas muitas vezes nas bibliotecas. E de um tempo mais recente para cá é que começou a modificar isso e, em alguns casos, já passaram a ser os documentos fotográficos considerados como documentos de arquivo e tratados por arquivos, tratados em arquivos, né? Mas durante muito tempo vinha sendo feito dessa maneira, uma tendência maior de se tratar fotografias nas bibliotecas do que nos arquivos. E isso, essa mudança já seria mais recente. A gente tem algumas outras tendências também, né? Algumas outras questões e problemas que aconteceram muitas vezes, que vêm acontecendo. Muitas vezes as fotografias chegavam não só nos arquivos, mas nas instituições de guarda, sem identificação. E a identificação é uma coisa muito importante para a fotografia, porque as imagens, elas não falam por si. Por mais que exista até aquela frase, a fotografia vale mais do que 1000 palavras, né? De fato, a fotografia não fala por si. Se a gente não sabe o que tem na fotografia, se a gente não sabe sobre o que ela é e o que está retratando, a gente fica sem informação sobre a fotografia e é muito difícil de descobrir. A gente até tem maneiras, é importante que tenham essas maneiras, é importante que a gente possa fazer pesquisas para descobrir o que tem nas fotografias, porque quando a fotografia está sem identificação, a gente não consegue utilizar a fotografia, a gente não consegue recuperar a fotografia, não consegue organizar, não consegue dar o tratamento, todo o tratamento técnico que é necessário. A gente não consegue avaliar, não consegue classificar, não consegue descrever e, consequentemente, não consegue utilizar, não consegue recuperar e dar acesso ao usuário. Então, o usuário pode chegar e pedir alguma coisa que eu possa até ter a fotografia, mas eu não sei que tem porque eu não sei que é aquilo que o usuário está pedindo. Então, essa questão da identificação é uma questão muito importante para documento fotográfico. E aí existem maneiras de descobrir, de pesquisar, mas que não é o assunto em tela aqui hoje. E é importante, e é uma coisa muito frequente das fotografias chegarem nos acervos sem uma identificação, às vezes mínima, às vezes vem sem informação nenhuma, às vezes vem com poucas informações que não são suficientes, mas às vezes vem sem informação nenhuma. E é muito importante essa questão da identificação para a fotografia. Outra coisa que acontecia com frequência eram as fotografias serem separadas do restante do acervo. Então, tudo bem, separar não é errado. A gente separa sim. Em relação à apresentação, é muito importante separar. A gente deve separar para preservar, para conservar. Então, a gente separa fisicamente a fotografia se ela estava junto com outros documentos de outros gêneros, ou documentos textuais, ou documentos em papel comum. Isso a gente está falando de documentos
analógicos, né, de fotografias analógicas, de fotografia em papel, fotografia que a gente revelava, que tinha processamento, era papel emulsionado, papel com emulsão, emulsão fotográfica. Então, esse tipo de fotografia é um documento muito sensível, muito mais difícil de conservar e de preservar do que um documento textual, por exemplo. Então, de fato é certo, de fato é importante separar do acervo para dar esse tratamento específico, especial que a fotografia em papel, fotografia colorida, fotografia preta e branca necessita. Então, é importante. A fotografia necessita de acondicionamento especial, de mobiliário especial. Então, isso tudo é importante que seja feita essa separação nesse sentido. Mas não separar sem saber da onde veio. Separar sem não ter essas informações. Essa fotografia veio junto com essa carta. Essa fotografia fazia parte desse relatório. Então, isso é que é importante, separar e perder essa relação orgânica que a fotografia tinha com alguma outra coisa, com outros documentos. Então, por isso eu digo que separar muitas vezes foi um problema, porque era feita uma separação sem esse cuidado de manter essa relação orgânica que a fotografia tinha com outros documentos. E também era comum que as fotografias não fossem incluídas na gestão de documentos, e que elas não fizessem parte da gestão de documentos. Então, por exemplo, ela deve fazer parte tanto quanto um documento. Se ela é considerada documento de arquivo, ela deve fazer parte da gestão de documentos, sim. Se ela atua como documento de arquivo. Então, ela deve fazer parte da gestão de documentos. Deve ser avaliada, deve ser classificada e por aí afora todas as etapas, e a gente deve incluir a fotografia nisso. Mas durante muito tempo isso não era feito. Até existe essa coisa de falar de avaliação, de seleção, de descarte, de eliminação de fotografias, isso sempre gerou muita resistência. Não era uma coisa bem aceita. Quando as pessoas falavam em jogar fora a fotografia, em eliminar, sempre existiu muita resistência. E, na verdade, a gente sabe que isso é importante que seja feito tudo isso, porque é importante que a gente defina o que deve ficar. E, definindo o que deve ficar, a gente consegue preservar aquilo que a gente julga importante que fique. E se a gente não define o que é importante preservar, a gente acaba não conseguindo preservar tudo. Então, muitas vezes, a gente acaba não preservando nada. Então, isso de fato, é uma reflexão que deve ser feita. E, agora, essa questão de incluir na gestão de documentos, ela não é ainda comum, não é comum na literatura, não é comum nas práticas das instituições, mas é uma consciência que vem sendo feita há muito pouco tempo. Recentemente, ela é uma coisa que vem despertando chamando a atenção para a importância disso. Então, a gente chama atenção para alguns pontos aí. O arranjo físico e o arranjo intelectual, a diferença disso, né? Então, como eu dizia, na parte física é importante que se separe, sim, mas o arranjo intelectual deve incluir as fotografias. Não, é importante que não se perca essa relação orgânica das fotografias com o resto do acervo. Porque se a gente em muitos casos acontecia do documento chegar na instituição e até para outro setor diferente. Então, tinha um setor específico de tratamento de fotografias, um setor de documento textual, e aí as coisas eram separadas e não se tinha a relação. Quer dizer,
Separar tudo bem, como eu já falei, separar tudo bem. O importante é não perder a relação, saber da onde que aquela fotografia foi tirada, saber o que vinha junto e vice-versa, né? O documento textual que tinha alguma fotografia, é importante também que se saiba que ali está faltando alguma coisa. Então, isso é importante. É importante também a gente pensar na organização em relação às funções e atividades, e não por temas e assuntos, porque por temas e assuntos é mais difícil de estabelecer essa relação orgânica. E a gente já tem hoje em dia, é muito comum, documentos fotográficos que são resultantes das atividades desempenhadas. Então, nesse caso, são realmente documentos de arquivo, porque eles estão reportando, eles estão refletindo a atividade do produtor, do titular do arquivo, do órgão, da instituição, da pessoa, da família, que seja o que quer que seja, mas que está gerando também fotografias em função das suas atividades. Então, isso está na definição de documento de arquivo, então a fotografia pode fazer parte disso. E, de fato, faz. A gente vê hoje em dia, com a proliferação de máquinas fotográficas, com a democratização da produção de fotografias, de gerar fotografia, a facilidade, né, com o digital, isso aumentou mais ainda. Com o analógico já estava bem democrático, mas com o digital isso aumentou mais ainda. E aí essa possibilidade, facilidade de gerar fotografias fez com que isso ficasse mais presente nos arquivos. E aí, por exemplo, a gente pode dar alguns exemplos. Um arquivo de engenharia pode tirar fotografias do acompanhamento das obras. Então, isso está demonstrando ali a atividade daquela empresa de engenharia, daquela firma de engenharia. Está mostrando o andamento da obra, está mostrando o andamento do trabalho que está sendo realizado. Isso pode ser, no arquivo de engenharia já é uma coisa antiga, não é recente, ele já tinha esse hábito de fazer isso, mas isso pode se estender para qualquer atividade. Então, hoje, se eu vou organizar um arquivo, eu vou tirar fotografia antes, como estava quando eu cheguei, eu vou tirar fotografia do processo e vou tirar fotografia de depois, como ficou. Isso é também uma coisa que está acompanhando o meu trabalho e está refletindo ali o que eu estou desempenhando na minha profissão. E assim, pode praticamente todas as profissões. O salão de beleza, o cabeleireiro pode tirar foto do antes e depois da pessoa, e assim a gente pode estender para praticamente todas as atividades. Então, isso pode ser muito comum na maioria dos arquivos atualmente, né? Então, a gente tem que se preocupar mais com esse tipo de documento fotográfico por causa de cada vez mais ele estar presente nos arquivos, né? Uma coisa que inicialmente era até chamado de especial, porque não era muito comum, hoje em dia já é muito comum a imagem de uma maneira geral, né? E aí, então, eu vou mostrar alguns exemplos de como o documento fotográfico aparece em algumas organizações de arquivo. Aí eu tenho um exemplo que está num texto de uma revista do André Antônio Lopes com Pedro Carvalho. Eles fizeram esse texto, aí da referência, eles mostram a classificação de documentos fotográficos, um exemplo no Arquivo Público do Distrito Federal. Eles escolheram o Fundo Nova Cap, que é o fundo da Constituição de Brasília, e esse acervo está no Arquivo Público do Distrito Federal. E eles vêm explicando, quer dizer, quem se interessar pelo assunto pode ler o texto, que certamente lá a explicação também é melhor. Eu vou fazer rapidamente aqui, só demonstrar o exemplo, mas ele mostra ali que
ele mostra ali a seção, a subseção, a série e a subsérie. E ali, na seção administrativa, tem a subseção divulgação, e dentro da subseção divulgação tem uma série que é documentos fotográficos. Então, o documento fotográfico está ali todo concentrado em uma série, ele não está em vários lugares. Mas ali vocês podem observar que as séries ali estão por gênero. Então, tem documento filmográfico, documento sonoro, e não todos, mas ali tem algumas séries ali por gênero. Então, ele faz uma reflexão da separação da fotografia ali naquela série, e faz uma reflexão também dela estar só ali na subseção de divulgação. Porque ele diz que, muito provavelmente, naquele momento, que era anos 60 e tudo, ele supõe que não fosse comum que todos os setores, todas as atividades ali tivessem máquinas fotográficas, tivessem possibilidade de gerar fotografias. Ele imagina que só a divulgação tivesse. E aí ele imagina que a divulgação estaria gerando fotografias não só para a divulgação, mas também para outras atividades. E apesar disso, ficou tudo ali na divulgação, como se tudo fosse para a divulgação, só por terem sido geradas pelo setor de divulgação. Então, é uma reflexão que ele faz. Quem se interessar, pode olhar o texto, que isso está mais detalhado no texto. Um outro exemplo é de um outro texto da revista Arquivo e Administração, de 1998. Essa autora, a Adriana Oliveira, ela fala sobre a organização de um determinado arquivo pessoal. E ela fala assim, de arquivo Jacques Danon, um estudo de caso. E aí, no texto, ela fala da quantificação, ela fala que são aproximadamente 9.000 documentos, divididos em documentação textual, iconográfica, sonora e impressa. O acervo textual foi dividido em 4 séries: pessoal, atuação científica, administrativa e eventos. Então, ali já está separado as séries, quer dizer, já foi dividido ali em documentação textual, iconográfica, sonora e impressa. E nesse texto, ela trata só da organização do acervo textual, ela não fala das outras, da organização dos outros materiais, só fala do acervo textual. E fala que o acervo textual foi dividido em 4 séries: pessoal, atuação científica, administrativa e eventos. E aí ela diz mais adiante que a série Eventos é formada por documentos que tratam da participação de Danon em congressos, simpósios, seminários e cursos ocorridos no Brasil e no exterior, seja na qualidade de organizador, seja como palestrante ou professor. Então, ela não fala o que tem na série pornográfica, mas a gente pode supor, muito provavelmente tem fotografias, e a gente pode supor também, apesar de não estar escrito no texto, e realmente pode até ser que não tenha, mas também poderia ter. Então, eu usei esse exemplo para mostrar que, apesar de não estar escrito, poderia ter também dentro da fotografia. Se a gente separa dessa maneira, onde eu estou querendo chegar, se a gente separa dessa maneira, separa a fotografia do resto, e já no primeiro momento do textual a gente divide em pessoal, atuação científica, administrativa e eventos, não poderia ter fotografias em todas essas séries? Poderia ter fotografia da vida pessoal, da atuação científica, da vida administrativa, dos eventos? Poderia, né? Então, mas só que a fotografia estaria em outra classe. Aí a gente vê, quando ela diz o que é a série Eventos, a gente também pode chegar à conclusão que poderia ter fotografias ali. Pode até não ser o caso, mas poderia ter.
poderia ter fotografias ali daqueles eventos do titular nos congressos, nos simpósios, nos seminários e assim por diante. Só que a fotografia estaria já em outra classe. Então, isso seria uma questão para resolver como que isso ia ficar se existem fotografias daquele simpósio, mas a fotografia está em outra classe. Então, é um exemplo que eu trouxe assim, para a gente refletir nessa situação. Aí é um outro exemplo do CPDOC. O guia de fundos do CPDOC está disponível na internet. Esse exemplo eu peguei da internet. Eu abri o guia de fundos e tem lá os vários titulares, eu escolhi qualquer um aleatoriamente, qualquer um que tivesse fotografias, claro, né? Aí tem aí, Evandro Lins e Silva. Aí eles dizem do que é composto o acervo. Os documentos textuais, a gente tem ali 4.200 manuscritos. Documentos impressos, a gente tem livro, capítulo de livro, periódico, exemplares, artigos e tal. E documentos audiovisuais, a gente tem iconografia e som. Na iconografia, a gente tem 96 álbuns fotográficos e 1.103 fotos, e no som a gente tem 4 discos. Aí, do lado, vocês veem nesse quadro aí branquinho, a descrição do conteúdo das séries. E lá nas séries a gente tem atividade jurídica, atividade literária, congressos e conferências, correspondência geral, diversos, documentos pessoais, fotografias. Então a gente tem ali fotografias como uma série separada. E aí a gente também faz a seguinte pergunta: não poderia também ter fotografia da atividade jurídica, ou da atividade literária, ou do congresso e conferências? Não sei se é o caso, tá? Porque foi uma pesquisa que eu fiz muito superficial ali. Mas é um exemplo que a gente poderia ver também a fotografia separada do resto e que poderia ter fotografia nas outras classes, nas outras séries também. Então, também é uma coisa para a gente pensar, né? Então, a gente vê aí algumas questões que a gente vê que são possibilidades de organização e que a gente deve pensar como fazer. Então, a gente tem alguns outros exemplos que a gente poderia dar. Um exemplo bom que eu gosto é da Fundação Fernando Henrique Cardoso, uma atividade do ex-presidente de concessão de título de doutor honoris causa. Então, ele recebeu alguns títulos de doutor honoris causa, e aí tem toda uma série de documentos. Cada cerimônia dessa gerou uma série de documentos. Tem as fotografias e tem também uma série de outras coisas em relação àquela atividade que foi da concessão do título. Então, a gente tem, por exemplo, o discurso que ele elaborou, e aí o discurso pode estar escrito, impresso, então é um documento textual. A gente vai ter as fotografias da cerimônia, a gente pode ter vídeo da cerimônia, porque a cerimônia pode ter sido filmada, a gente pode ter som, gravação sonora, se ela foi gravada só sem imagem e movimento. Então, a gente pode ter uma série de documentos que todos eles juntos fazem parte de um conjunto que tem uma relação orgânica entre si. As datas de geração podem até ser diversas. Pode ter coisa gerada antes, pode ter recorte de jornal sobre a cerimônia, falando sobre a cerimônia. Então, os documentos podem até, normalmente, né, não vão nem ser gerados todos na mesma data, na data da cerimônia. Pode ter coisa gerada antes, pode ter coisa gerada depois. Então, pode sair uma reportagem depois, falando sobre, num jornal, falando sobre como foi a cerimônia. Então, vão ter coisas anteriores, por exemplo, o discurso não foi feito no dia, foi feito antes. Então, tem uma série de coisas que vão compor esse conjunto e que vão fazer sentido tudo junto.
e que ele separado, a fotografia separada do todo, pode não ter o mesmo sentido, não vai ter o mesmo sentido do que ela junto de todos esses outros documentos, né? Do conjunto, a relação orgânica dali do que ela faz parte. Um outro exemplo que eu posso dar, a formatura. Vocês vão ter uma formatura, a formatura de vocês. A gente vai ter um dia da cerimônia de formatura, e aí vão ter fotos dessa formatura. Mas só que é isso que eu estou querendo dizer. Quando a fotografia quando ela é gerada sendo um documento de arquivo, ela tem outros documentos que têm relação com essas fotografias, com esse conjunto fotográfico. Então, ela não é gerada sozinha, não são só fotografias. Então, esse outro exemplo da formatura de vocês, vai ter fotografia da formatura de vocês, mas provavelmente também vai ter um convite da formatura. Nesse convite vai ter a relação de formandos, vai ter o nome da universidade, a relação dos professores. Então, uma série de informações. Aí vocês vão fazer uma lista de convidados, provavelmente, e aí tem uma série de documentos que pode ter filme também, normalmente tem, né? E aí tem documentos, inclusive documentos oficiais relacionados a isso. Então, vai ter uma declaração de conclusão de curso, vai ter um histórico escolar, porque aí a pessoa, para colar o grau, para ir na formatura e colar grau, ela tem que ter cumprido determinadas atividades. Por exemplo, cumprido as disciplinas, recebido nota, aprovadas nas disciplinas, ter feito um TCC, ter sido aprovado no TCC. Então, tem uma série de exigências mesmo, né? São uma série de atividades que a pessoa vai cumprindo e que no final dessas atividades ela tem aquele direito de ir ali colar grau. Então, por que em alguns casos existem algumas universidades que permitem que se faça uma cerimônia de formatura sem que tenha o efeito da colação de grau, uma cerimônia festiva, que às vezes a pessoa vai lá colar grau, mas ainda não terminou o curso, vai terminar no semestre que vem, ou está devendo a monografia, algumas coisas assim. Então, nesse caso, ela vai ter a fotografia da colação de grau, mas se ela depois não terminou aquele curso, não foi lá de fato colar grau, aquela fotografia não quer dizer que ela seja graduada no curso que ela fez, em arquivologia, por exemplo. Então, tem uma série de questões que vão... E aí a fotografia, ela depende, a fotografia sozinha, ela não informa tanto quanto ela no conjunto documental do qual ela faz parte, e vice-versa. O conjunto documental não informa tanto quanto a fotografia sozinha. Não sei se eu falei certo. Mas, enfim, uma coisa e a outra, né? Vice-versa. Então, a gente tem aí algumas questões sobre a classificação das fotografias, muito resumidamente, né? E da importância dela estar nesse conjunto, não como uma coisa separada, como se ela não fizesse parte desse conjunto documental. Tá? Então, aqui a gente tem algumas referências que eu usei para isso que eu falei aqui agora. Esses quatro primeiros textos são textos exatamente sobre classificação de fotografias em arquivos. O quinto texto é esse que eu mostrei o exemplo para vocês, da revista Arquivo e Administração, do Arquivo Pessoal. Eu posso passar essa lista depois, mas esses 5 textos estão disponíveis na internet, são de fácil acesso, mas eu posso depois dar essa lista de maneira mais detalhada, porque assim, rápido no vídeo vocês não vão ter tempo de copiar, mas a gente pode resolver isso depois. E aí, eu quero dizer que eu continuo à disposição para, se vocês tiverem alguma pergunta,
alguma dúvida, quiserem aprofundar alguma parte disso, alguma parte disso que eu falei, ou enfim, eu quero deixar aqui os meus contatos para a gente poder conversar em outro momento, já que hoje não foi possível. Aqui a gente tem meu Facebook e meu Instagram. Aqui a gente tem meu e-mail e meu site e também do grupo de pesquisa. Aí a gente, o grupo de pesquisa Registros Visuais e Sonoros, Arquivo e Memória, tem um grupo de pesquisadores que está refletindo sobre esses assuntos, essas questões, e tem uma página no Facebook do grupo de pesquisa e no meu site tem uma parte também que é do grupo de pesquisa. E aí fica também à disposição, uma coisa também que eu ia falar, é que na semana passada a gente teve o 4º colóquio do grupo de pesquisa, já foram 4, né? O da semana passada foi o 4º. O 4º foi feito todo de forma remota, mas está na internet, se vocês quiserem assistir, está no YouTube. E o 3º, que foi no ano passado, ele foi feito de forma presencial lá no auditório da Unirio, mas a gente transmitiu o do ano passado pela página do Facebook do grupo. Então ele também está disponível na internet. Está na página do Facebook e também está na página do YouTube do grupo de pesquisa, que eu não botei aí, mas também tem. E também tem algumas coisas lá no YouTube do grupo de pesquisa. Então, se vocês se interessarem por esse assunto e quiserem ver um pouquinho mais, tem o colóquio Revisar, o 3º e o 4º disponíveis na internet. E aí eu fico à disposição para falar mais em outro momento, se vocês quiserem marcar um outro dia, a gente pode tentar uma outra data. E mais uma vez pedir desculpa de não ter estado aqui de forma síncrona com vocês. A gente já tinha combinado há muito tempo, mas na hora foi um imprevisto, né, essa da jornada arquivística da Unirio acontecer na mesma data que eu já tinha combinado com a Clarissa há muito tempo, mas outras coisas aconteceram nesse meio do caminho que a gente não pôde controlar. Mas eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade, agradeço o convite da Clarissa e queria muito estar aqui com vocês, e foi essa maneira que eu achei de estar um pouquinho aqui, mesmo sem estar. Então, queria agradecer, espero que vocês tenham gostado, boa noite, tchau.